Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo a mais uma aula de auditoria, data de 11 de maio de 2020. E hoje a gente começa a avançar para encerrar a auditoria dentro do balanço patrimonial. Vamos ver os procedimentos relacionados às contas do passivo e do patrimônio líquido, tá? Com relação ao nosso material de aula que vínhamos utilizando na aula presencial, vamos trabalhar o slide 58 a 63, mas também aqueles slides que vão estar correlacionados aí à lousa virtual desse vídeo, ok? Então, vamos lá. Saltando aí então para o slide 58, esse slide já começa a apresentar uma rápida revisão do que encontramos nas contas do passivo, né? O grupo do ativo que representa as obrigações a pagar da empresa, estruturado aí assim como ativo, né? Estruturante, não circulante, que é uma correlação em relação ao prazo, no prazo da realização dessas obrigações, no prazo de cumprimento dessas obrigações. Tanto no passivo circulante como no circulante, encontramos dívidas tais como ali, empréstimos, financiamentos, fornecedores, encargos trabalhistas, salários, aí nesse caso somente no circulante, assim se espera, né? Entre outras possíveis dívidas que podem aparecer ali. Sempre relembrando, né, no caso do circulante, aquelas com vencimento em até 12 meses e com prazo superior a isso, já classificadas no passivo não circulante. Procedimentos ligados à auditoria nos passivos, né? E o que é interessante a gente observar é que eles são muito parecidos com tudo que a gente já viu nos ativos, tá? Inclusive em relação ao ajuste a valor presente, nós faremos novamente nessa atividade, só que aí com foco agora para as obrigações a pagar. Né? Então, a auditoria do passivo exige procedimentos de conferência, assim como nós temos confirmação de saldos a pagar através das cartas de confirmação, aquelas cartas que já utilizamos com bancos, já utilizamos com clientes, vamos utilizar agora, só que correlacionadas aos nossos fornecedores, né, para checar valores a pagar. Aí. Análise por idade de vencimento, né, para identificar se eles estão devidamente classificados na ordem de exigibilidade, devidamente classificados como circulante ou não circulante dentro das contas patrimoniais da empresa, conferir os respectivos cálculos, né, há vários cálculos envolvidos no passivo ali, questão tributária, pode exigir cálculos para saber se a empresa está devidamente recolhendo os seus tributos na forma correta, os valores corretos ou não, né? Ajuste a valor presente, como eu acabei de citar, né? Se a empresa tem compras que se classificam como não circulante ou relevantes, como diz lá o CPC 12, tem que ser checado os ajustes a valor presente também, entre outros possíveis cálculos correlacionados ali aos passivos. Né? Com relação com compras e estoques, também sempre bastante importante, né? Se você faz compras a prazo, haverá uma clara correspondência entre itens existentes no estoques, os estoques e contas a pagar existentes ali no passivo circulante ou não circulante, né? Entre outros procedimentos, entre outras contas que podem estar ali devidamente classificadas e que podem exigir atenção no processo de auditoria. E o patrimônio líquido, fechando aí o nosso balanço patrimonial, olha só, aí que esse slide também relembrando, né, as contas que compõem o patrimônio líquido, com a leitura da Lei 6.404, possíveis alterações ocorridas nos últimos anos, né? Capital social, respectivas contas redutoras, se houverem, as reservas, existem reservas de capital, reservas de lucro, que podem estar constituídas ali na empresa, existem as reservas estatutárias também, né, que também são parte das reservas de lucro, nós podemos ter reservas de contingência, reservas de subscrição, entre outras possíveis determinadas ali pela empresa. Então, ajuste de avaliação patrimonial, uma conta que pode aparecer, ações em tesouraria, né, como conta redutora, empresas SA podem ter essas contas aí, né, elas compram ações delas mesmas, para tentar ali manter um certo equilíbrio de mercado. E, claro, essas ações compradas dela mesma são contas redutoras aparecendo ali no patrimônio líquido e, se houver prejuízos acumulados. Lembrando que o lucro não acumula, mas, claro, de forma transitória, você pode ter o saldo da conta lucro aparecendo no patrimônio líquido, mas, em geral, o que se espera é que o lucro seja todo absorvido de alguma forma, ou redistribuído aos sócios, aos acionistas, ou absorvido em reservas, absorvido no capital,
lucro não teremos acumulado lá no patrimônio líquido, ok? Principais procedimentos aqui. O destaque principal está aí no primeiro parágrafo, né? Há uma tendência de existir poucas operações dentro do patrimônio líquido. Poucas operações contábeis acontecem naquele grupo ali do exercício social. Então, a recomendação é que todas as operações ligadas ao PL sejam auditadas, sejam verificadas. Faça o processo de asseguração dos mesmos. Aí alguns procedimentos que nós podemos ter, né? Confirmação da participação acionária ou do cotista, né? Cotista no caso das empresas limitadas. Examinar possíveis novas integralizações, caso ocorram na empresa, né? Integralizações de capital, aumento do capital da mesma. Confirmação dos valores, cálculos e aplicação das reservas, né? As reservas têm regra de cálculo, né? Nós vamos observar a seguir aí. Algumas delas, né? Não todas elas, aliás, algumas regras especificadas na legislação. Precisa observar se as reservas foram constituídas conforme estas regras. Exame de possíveis documentações, aqui temos atas de assembleias, entre outros documentos que podem representar a movimentação do PL, claro, sempre verificados, né? Sempre assegurados aí no processo de auditoria. Mas aí alguns dos principais procedimentos dentro do PL. A auditoria pode partir da análise da DMPL, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido. Por que isso? Como ele representa um resumo, ele representa as movimentações que acontecem dentro dessa conta, esse demonstrativo pode ser um guia interessante para traçar os planos de asseguração de verificação das contas do patrimônio líquido. A gente tem um exemplo aí no slide seguinte, quando entrarmos na lousa virtual, também mostro aí um exemplo um pouco mais simples, né, de como, para a gente relembrar, né, de como constrói a DMPL e de como ela pode nos orientar no processo de auditoria das contas que estão ali no patrimônio líquido. Uma observação importante com relação às reservas, né, reserva de capital, é tentar seus limites legais, né, os limites estabelecidos em lei, 5% do lucro, então a empresa obteve lucro, vai constituir reserva legal com 5% deste lucro. Observar se esse percentual foi seguido. Limitado aí até 20% do valor do capital social, então claro, ele vai constituir as reservas sempre sobre 5% do lucro líquido, porém tem esse limite dos 20% sobre o capital social. Se não atingiu esse limite, ele vai constituindo a reserva naturalmente. Se esse limite for atingido, naturalmente para a reserva, é preciso também observar se o segundo limite for atingido, né, que é ou 30% somada às outras reservas de capital. Você tem que observar se existem outras reservas na empresa além da reserva legal. Se todas elas juntas, somadas, já igualaram ou superaram 30% do capital social da empresa, aí a empresa não precisa mais constituir aquela reserva legal, considerando aí sempre 5% do respectivo lucro, ok? Então, atingiu um desses limites, ou 20% já do capital social, ou o equivalente a 30% somando as demais reservas de capital, não constitui mais a reserva legal, tá? Okay? Para as demais reservas, atentar-se às determinações para constituição e uso, como por exemplo aqui as reservas estatutárias ou outras normas definidas das assembleias da empresa. A empresa pode ter algumas reservas definidas em seu estatuto e, claro, o estatuto vai determinar quais as regras devem ser seguidas para a formação daquela reserva, formação e uso da reserva, né? Então esse também faz parte do processo de auditoria, checar se a reserva está constituída dentro da norma estabelecida e se eventualmente já sendo utilizada ou será utilizada conforme também aquelas determinações. E aqui finalizando o nosso conjunto de aulas, né, aqui uma DMPL de exemplo, aí no seu material impresso ou disponível de forma virtual, no seu celular, no seu tablet, computador, você consegue observar aí com mais detalhes, sem dar zoom nessas informações. Aí a gente vê aqui a DMPL, ela funciona como um resumo das movimentações do patrimônio líquido, porém ele nos dá mais detalhes do que aqueles que conseguimos visualizar no balanço patrimonial da empresa. Tá? Olha só, ele é disposto em colunas e linhas. Nas linhas aí, a primeira linha, por exemplo, aqui nesse exemplo, saldo 31/12/2014,
Ele mostra aqui quanto tem de capital, quanto temos de reservas, quanto temos de lucros até aquele momento e o total do patrimônio líquido. A disposição em linha, principalmente essas que têm identificação de saldo, vão mostrar exatamente aqueles mesmos valores que estão no balanço patrimonial, né, ali já resumidos. As linhas seguintes, as movimentações que ocorreram durante aquele exercício social, até se chegar no fim daquele exercício, né, representando uma nova junção de saldo, né, como a gente vê aqui embaixo, no surgimento de aumento do capital, foi observado aqui, por isso o capital está maior aqui. O surgimento de reservas, legal, a reserva estatutária. Houve um prejuízo nesse período, aliás, que é uma constituição de reserva, né, os saldos aqui aumentaram em virtude de ajustes do lucro. E o total geral aqui do patrimônio líquido, que também estará com este valor, né, disposto ali no balanço patrimonial. E assim sucessivamente, ok? Na nossa lousa virtual a gente relembra aí alguns procedimentos. Vamos relembrar o ajuste ao valor presente, que vai fazer parte da nossa atividade dessa semana, e também relembrar um pouco aí a construção da DNI. Pessoal, voltando agora então para a nossa lousa virtual, relembrando um pouquinho aí sobre o ajuste a valor presente, CPC 12. Vale lembrar, a gente já verificou como se aplica, né, como se calcula o AVP, quais as condições de aplicação do mesmo. Todas as turmas já viram esse assunto de forma bastante detalhada na disciplina de contabilidade avançada. Em auditoria também nós já trabalhamos um pouco mais isso, relembramos e trabalhamos ali quando fizemos auditoria nas contas de direitos a receber, circulante e não circulante, né? E nas contas do passivo, as compras feitas a prazo, se essas compras estiverem nas condições estabelecidas no CPC 12, né, que se referem ao prazo, né, se são aquisições classificadas não circulante, aquisições de longo prazo ou relevantes, elas também precisam passar pelo ajuste a valor presente. Então aqui vamos relembrar nesse exemplo, que inclusive foi o mesmo que nós trabalhamos no vídeo anterior. Precisamos fazer o primeiro ajuste de cálculo, né? Aqui nesse caso nós temos o ajuste a valor presente de um determinado item. No caso aqui nossa aquisição, né, falando de passivo, ou o valor futuro que foi encontrado pelas mesmas fórmulas que nós trabalhamos anteriormente ali, né, fizemos os ajustes, chegamos aí a R$ 8.842,44. Aqui só para a gente relembrar os processos, né? Vale relembrar também, lembrando as fórmulas, você já tem, né, são os outros exercícios do vídeo anterior. No quadro que segue temos cálculos dos ajustes das parcelas, né, que precisam ser ajustadas também, tanto na aquisição como na venda, né, no caso agora estamos falando de aquisições, e estes valores também terão uma conta redutora, uma conta retificadora ali no passivo. Seguimos aí então com o quadro cálculo das parcelas, né, lembrando, né, todas as parcelas operacionalizadas aí, quer nas vendas ou quer nas compras, que é o caso agora, precisam ser ajustadas ao valor presente. Temos os valores aí demonstrados na simulação, estamos relembrando, né, que já fizemos na aula anterior. E agora vamos relembrar um pouquinho mais a DMPL, né, demonstração de mutação do patrimônio líquido. Está aí não, um relatório que traz alguns detalhamentos a mais com relação às movimentações no PL, no patrimônio líquido. Aqui um pequeno exemplo para a gente relembrar. Dispondo em colunas, aí temos uma primeira coluna que destaca o histórico, né, que vai nos dar detalhe de qual é a operação que está sendo registrada ali. A coluna de capital, que é o nosso capital social, né, as movimentações ocorridas durante o exercício social aparecem nesta coluna. As reservas, todas elas dispostas em uma coluna mostrando suas movimentações. No caso de uma DMPL mais completa, nós teríamos ali uma coluninha para cada uma das reservas, né? Reserva legal, estatutária, talvez alguma outra reserva existente na empresa. Cada uma delas teria uma coluna respectiva ali. Aqui, por exemplo, mais simplificado, vamos imaginar que é apenas uma única reserva constituída aqui, né? A coluna de lucros, ou lucros, prejuízos, ou resultados operacionalizados durante aquele exercício social. E a última coluna é o total, né? O total das linhas, né, que são totalizadas ali naquela coluna, ok? Ali, saldo anterior do ano 1 é quanto existiu de capital
social naquele primeiro momento, quanto existem de reservas, né? Eles totalizados chegam ali no valor de 1.075.000, né? Isso aqui dá para visualizar bem. Houve uma integralização de capital durante o nosso primeiro ano aí de 150 mil. Olha ela totalizada aqui também, né? Houve lucro naquele exercício de 200 mil, está totalizado aqui a linha. E constituímos reservas, essas reservas foram constituídas em cima do lucro, ó. Por isso nós temos esse 10 mil negativo aqui, porque significa que ele está saindo do valor do lucro. É 10 mil positivo aqui na coluna das reservas, representando o surgimento, a constituição daquela reserva com aquele valor que se originou no lucro. E os saldos finais, já representando aí a virada para o ano 2, o início do próximo ano, né? 1.150.000 de capital, que foi o capital inicial mais a respectiva integralização, 85 mil em reservas, né? Aqui estamos totalizando, a última linha totalizando, né? As colunas. Lucros, temos à disposição ainda da Assembleia 190 mil, esse lucro vai ser trabalhado posteriormente, porque ele não poderá ficar acumulado aqui no PL. E o total geral do patrimônio líquido, aqui exibido 1.425.000. No quadrinho seguinte, como ficaria à disposição no balanço patrimonial, né? Então, na DMPL nós temos aquela disposição mais horizontal, né, com mais detalhes documentados, e no PL, no balanço patrimonial das respectivas empresas, teríamos essa disposição aqui, já pensando no balanço comparativo, né, com ambos os anos publicados. Olha só, o ano 1, capital, reservas, lucro total aqui, os mesmos valores que nós vimos na DMPL no quadrinho anterior, e do ano 2 também aqui dispostas, né? Só que lá na DMPL temos as movimentações indicadas ali, né? Por isso ela acaba nos ajudando e muito como direcionador do processo de auditoria a realizar as contas do patrimônio líquido. Que é a nossa agendinha, né? Nos próximos encontros, dia 11 de maio e 18 de maio de 2020, daremos seguimento aqui dia 11 a orientações dessa disciplina e da atividade, e na próxima semana vamos começar a ver os procedimentos de auditoria da DRE e a amostragem, né? Trabalharemos junto no processo de amostragem em conjunto com os procedimentos de auditoria ligados à demonstração de resultado do exercício.